Isso dentro do terreiro existem normas e regras a ser seguidas, né, meu filho? Toda casa que você tem uma regra é uma casa organizada, uma casa de luz. Todo filho, independente de qualquer que seja, ele vai passar pelo menos um cadinho na consulência para conhecer a casa de vovô. Ele vai passar por cambono pelo menos um pouquinho para ele entender como funciona a cambonagem, para após a permissão também dos espíritos que trabalham com essa pessoa, de falar: agora meu cavalo está pronto, pode colocar na corrente. Às vezes o filho sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, tem a sabedoria para fazer, mas ele tem o medo de errar. Então, muitas das vezes, o filho tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem toda a capacidade para se cumprir, mas ele se coloca tão para baixo da não capacidade que ele deixa de fazer. Entendeste? Então, assim, os filhos, eles precisam acreditar um pouco mais neles, né, meu filho? Medo, meu filho, medo de errar. O medo é o grande inimigo de nós somos filhos. Isso é menino Jefferson. E menino Jefferson. Isso. Graças a Deus. Demorou, mas chegou, né, meu filho? Graças a Deus, pai Moçambique. Como que tá o senhor hoje? O vô tá trabalhando, né, meu filho? Não para. Esse sempre trabalhando, fazendo a caridade, caminhando na fé dos orixás. E voz tá bom? Graças a Deus, estou muito bem. Quanto tempo! Quando o vô diz que está sempre trabalhando, pode-se dizer que em função dos acontecimentos, né, desses últimos anos, o trabalho aumentou ou foi o mesmo porque para vocês já era esperado? Esse meu filho, o trabalho, ele nunca é de mais e nunca é de menos. Onde você tem trabalho, a negada está trabalhando. Mas assim, esse vai estar falando do vírus, né, meu filho? Esse vovô teve uma fala com os filhos da casa, há uns 12 anos atrás, um pouquinho mais. Antes do vírus aparecer, que nós teríamos um período de purificação. E esse período de purificação, as pessoas entenderam por lado positivo, né, meu filho? Mas é o que viria as fatalidades que aconteceu nessa terra. A mensagem do astral ao ser humano, né, meu filho? Muitos entenderam e mudaram o seu jeito de viver, de entender a vida, e muitos ainda continuaram na desobediência espiritual, como eu vou falar. Mas, respondendo a pergunta de meu filho, o trabalho sempre tem, seja ele bastante ou pouco. E nós temos que estar preparados para o que a espiritualidade nos traz. E qual seria, então, o comportamento adequado daquele que aprendeu com toda essa provação? O vovô vai fazer um pequeno exemplo para vós. Quando se chegou o vírus, alguns médicos da medicina tinham um remedinho que ajudava a minimizar os problemas da doença. O que o rico fez? Comprava tudo, mesmo não tendo a necessidade de usar toda a medicação. E o pobre, tendo às vezes aquele pataquinho só para comprar um medicamento para tentar aliviar aquela dor que ele está sentindo, ficou sem. Então se entra o egoísmo do ser humano de olhar para o seu próprio umbigo, né, meu filho? Então, muitas das vezes, essa fatalidade que aconteceu mundialmente falando, veio para mostrar o amor ao próximo, o respeito ao espaço do próximo, o amor e os valores que verdadeiramente a vida nos proporciona.
Quantas pessoas se ceifaram por falta de conhecimento, ou por desespero, ou amor espiritual também, né, meu filho? Porque muitas das vezes os filhos ficavam em tanto desespero que eles se apegavam a qualquer oportunidade de cura. E muitas das vezes a cura estava no quintal de casa, numa planta, na força, na areja, na fé, né, meu filho? Porque o vovô fala que com tudo isso de fatalidade, as pessoas não entenderam o que é o amor verdadeiro, quantas famílias foram restituídas porque ninguém era capaz de olhar um na cara do outro. Aí você veio a preocupação da saúde e começou a olhar para aquele ser da família novamente, com carinho, com preocupação, com zelo. Então as pessoas que entenderam estão dando valor verdadeiramente nas coisas que tem que ter o valor. Aonde mostrou que o pataco não é tudo, o rico também foi embora. Se o pataco fosse vida, o rico não moria, né, minha filha? Você tratou nos melhores hospitais, tomou as melhores medicações e também se partiu. E como você teve aquele que não tomou de nada e tomou uma plantinha, que a vovô até ajudou a passar para alguns filhos aqui, graças a Deus aqui na seara de vovô não tivemos fatalidade. Porque você teve a compreensão que a doença era séria, você teve a compreensão que ela precisava ser tratada, mas não precisava ter o desespero, que a fé iria nos mover e a fé iria nos curar. Não sei se meu menino sabe, meu cavalinho ficou bastante adoentado. E vovô pediu para que ele não fosse no Cartola, que vovô ia tratar dele aqui na casa, com uma folha chamada aça-peixe. E graças a Deus ele está curado. Né, meu filho? O Pai Moçambique tratou do médium dele e que tinha, né, a doença, e aí ele melhorou com o tratamento do próprio Pai Moçambique. Não desmerecendo a medicina, né, meu filho? Porque o vovô nunca passa à frente da medicina. Então vamos se colocar que o vovô fez uma medicina alternativa que fala. O vovô falou só que ele não gostaria que se ele fosse, como que fala, né, filho? Entubado. Esse daí. Ele não voltaria. O vovô falou isso daí. Porque o vovô era para tomar o que o médico fazia, mas também tomando as medicações de vovô em conjunto. Que foi com que também ele se teve a força, que provou a fé, né, meu filho? Ele acreditou na palavra desse nego velho e assim ele foi curado. Como não só ele, como outras pessoas também com o tratamento que o vovô passou para os filhos. O senhor acha que teve envolvido o poder da fé? Porque às vezes não precisa a pessoa ter fé, que vocês, conhecendo a ciência, une uma planta, o fator ativo de outra planta, e aí combate o vírus, a doença, a enfermidade. Ou o senhor acha que precisou da parte da fé dele também? A fé ela tem que estar sempre ativa, né, meu filho? Sem a fé nós não somos nada. Não tem um ditado que fala que vale mais a fé do que o pau da balsa para se atravessar o rio? A fé é determinante em qualquer situação da vida dos meninos. Se eu vou passar para vós, meu filho, um remédio para uma doença, e vós não depositar a vossa fé inteiramente que aquilo vale curar, vós nem precisa tomar. Porque ela não vai ter efeito necessário quando nós depositamos a fé necessária naquilo que estamos fazendo. Eu vou fazer um exemplo muito simples. Como o vovô fala do banho de descarrego para os médios da casa. Se vós não mentalizar aquele banho
mentalizar a vossa fé que aquele banho vale descarregar, vai ser somente folha caindo sobre o vosso corpo. Vós não energizou exatamente em nada, não pensou em exatamente em nada, para aquela energia te descarregar. Então a fé está movida a tudo que se faz. Aquele que acredita na espiritualidade, inclusive aquele que não. Se ele não se tem fé naquilo que faz, é melhor não fazer. Vô, dizem que não acabou por aí, e aí pela frente vem coisa mais braba. E eu sei que o nosso papel aqui, e o vô entende que eu não gosto de falar de previsão negativa para o futuro. Tem jeito do vô fazer uma previsão sem alarmar as pessoas? Acho que não dá, né? Meu filho, tudo que é pro polo negativo amedronta. E todo mundo tem medo daquilo que não sabe como resolver. Então o tempo cura tudo. Como o vovô brinca em alguma situação, não adianta sofrer por antecipação. O que nós temos que fazer é mentalizar, se fortalecer espiritualmente, colocar a cabeça no lugar. Se precisa fazer a parte física, de cuidar da matéria, de ser um pouco mais saudável, que um fio saudável ele não adoece fácil. Esse do vírus, o vovô tratou dos fios antes mesmo de pegar o vírus, para aumentar a imunidade dos fios. O vovô colocou até como obrigação tomar o gengibre. Você já lembra, filha? Eu não estava na casa, não estava ainda? O gengibre aumenta a imunidade, então vamos tomar um chazinho de gengibre, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Contanto que teve muitos fios aqui que nem se passou pela dificuldade. E aqueles que se passaram, passou fraco. Meu cavalo foi o que passou mais forte. E está aqui, né, minha filha? Senão o vovô não estava aqui conversando com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus, vô. O senhor disse que o tempo cura tudo. Como faz para uma pessoa entender isso de forma prática no dia a dia? Esse, meu filho, isso é um segredo que até vovô quer descobrir. Por modo assim, são pessoas e pessoas, né, meu filho? Tem pessoas que procuram esse nego velho e entendem de uma forma tão zelosa e consegue colocar em prática a calmaria, separar a emoção da razão e conseguir os objetivos que veio buscar. Mas também tem aqueles cabeça dura que acredita naquilo que ele vê e muitas das vezes o que ele quer não vai nem fazer bem para ele. Se o vovô falar, meu filho, vamos dar tempo ao tempo, o tempo cura. Esse amor que está um casar com problema, o amor cura, o tempo cura, mas eles não têm a paciência, tudo é para ontem. Eles querem resolver tudo a grosso modo. Então são pessoas que têm a capacidade de escutar e desenvolver o que foi escutado na prática, né, meu filho? E tem aquelas pessoas que vai viver dando muro em ponta de faca. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio. O vovô é responsável pelo que fala, não pelo que mais vocês entendem. E infelizmente isso acontece muito. Pai Moçambique, o senhor disse que não adianta sofrer por antecipação. Quando a gente ouve, pensa assim, vô, isso é óbvio. Mas por que a gente acha que sabe na hora que escuta, mas não consegue aplicar na vida? Medo, meu filho. Medo de errar. O medo é o grande inimigo de nós vocês. Às vezes o filho sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, tem a sabedoria para fazer, mas ele tem o medo de errar. Então, muitas das vezes, o filho tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem toda a capacidade para se cumprir, mas ele se coloca tão para baixo da não capacidade que ele deixa de fazer.
entendeste? Então, assim, os filhos, eles precisam acreditar um pouco mais neles, né, meu filho? O caminho é aberto para os filhos trilhar. Só que não sei se que tem que andar com a própria perna. Nós ensinamos a pescar e não dar o peixe, né, meu filho? Ô pai Moçambique, qual expectativa o senhor não acha correto, já seja de um filho de Umbanda ou de um consulente, ter, não só mediante um preto velho, mas qualquer entidade, que expectativa o senhor não aconselha a gente ter? Esse vovô não entendeu a pergunta. Às vezes as pessoas vão num terreiro com expectativa do espírito curar ela, do espírito falar do futuro, do espírito falar do presente dela, tipo adivinhar, se adivinhou, já sei que é ele mesmo que está incorporado. Quais expectativas o senhor não aconselha a gente ter quando fala com o espírito incorporado? Deixa eu não vou falar o que não tem que ter, eu vou falar o que tem que ter, né, meu filho? O que tem que ter é vir de coração aberto, vir de mente aberta para escutar o que a entidade tem para lhe falar. Porque muitas das vezes o filho vem querendo escutar algo, e é onde na necessidade que ele tem, ele precisa escutar uma outra coisa. Isso acontece muito com o nego velho aqui na casa. Eles vêm predisposto a alguma situação deles, e vou enxergando a verdadeira situação, a verdadeira necessidade que aquele consulente, aquele médium, aquele filho se encontra. Vovô tem a obrigação de trabalhar em cima da verdade do que ele necessita. Nem tudo que eu quero eu posso ter, e nem tudo que vós quer ter vai ser bom para vós. Por isso nos chamamos guia espiritual, meu filho. É para te guiar, para te direcionar uma nova caminhada. Então, se o filho já vem predisposto a escutar o que quer escutar, aqui com o vovô ele não vai gostar muito, porque o vovô vai falar a verdade a ele. Mas venha de coração aberto, venha no propósito da verdadeira cura, porque muitas das vezes os filhos vêm pensando que o mal está no outro, e é onde verdadeiramente o mal está nele, num preconceito, numa mágoa criada, na falta de amor, né, meu filho? E muitas das vezes os guias vêm para direcionar e falar: epa, meu filho, não sei que está errado, não sei que precisa mudar o jeito de caminhar. Vovô costuma dizer isso muito aqui na casa: todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar o jeito de caminhar. Não é verdade? É verdade mesmo, vô. Muito bom. Vô, falando da Umbanda, certa vez uma pessoa disse que Umbanda é curva de rio, onde só para gente que não presta, e por isso que não vai deixar os filhos para lá. Ficou sabendo, ele disse isso porque ficou sabendo que a Umbanda recebe de portas abertas, de braços estendidos, tanto homossexual, quanto abortista, quanto usuário de droga e vagabundo. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa, avô? Meu filho, a casa espiritual não é um hospital espiritual. A casa não está para receber os doentes, para saírem curados. E vovô não está dizendo que o homossexual é doente, ou que o abortista ele não pensa direito. Mas nós aqui estamos precisando de mostrar o caminho de verdade. O livre-arbítrio é para todos. Entendeste, meu filho? Qual que foi a pergunta mesmo, meu filho? Uma pessoa disse certa vez que a Umbanda é curva de rio, aonde recebe homossexual, onde recebe abortista, onde recebe usuário de droga e vagabundo. Daí ele falou: você acha que eu vou deixar os meus filhos para lá? O que o senhor tem a dizer a uma ou às pessoas que pensam assim, vô? É o que o nego estava falando. A Umbanda, meu filho, os templos de Umbanda é um grande hospital espiritual.
para receber as pessoas que erram, né, meu filho? Ninguém vai chegar aqui brilhando como um diamante. E vovô não está dizendo que os homossexual está errado, o abortista está certo ou está errado. Cada um tem vossa cura individual. Então, assim, a Umbanda ela se resume em receber a todos e curar a todos, independente de cor, independente de, como que fala, de opção sexual, né, meu filho? Porque o amor ele atinge a todas as pessoas. Se as igrejas receber só as pessoas que eles acreditam que esteja correto, não precisa ter igreja. Se o amor e a religião, a espiritualidade vem para amar a todos como a ti mesmo. E se o homossexual, o abortista, ou naquilo que o vovô acredita, o vovô puder orientar ele, trazer as boas informações, as boas orientações, e ele colocar em prática, para ser uma pessoa melhor, independente do que ele seja, para vovô é o suficiente. Por isso, meu filho, a Umbanda ela é bem vista pela diversidade, pelo acolhimento, né, meu filho? Pelo amor proporcionado às pessoas que recebem aqui na casa de vovô. Aqui vovô tem um filho homossexual, vovô tem um filho que já se pensou no aborto, e numa pequena prosa com vovô ela se desfez dessa ideia, né, meu filho? Dela querer ter essa criança, dela amar essa criança, porque a criança é um presente de Deus. E ela decidiu não abortar. Entendeste? Então, se ela está com algum desejo, alguma dificuldade até de compreensão, muitas das vezes, meu filho, até da aceitação da opção sexual. O livre-arbítrio é para todos. O amor de Deus é para todos. O amor de vovô é para todos. O amor dos orixás é para todos, independente daquele se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é homossexual ou se é o normal que o povo fala, né, meu filho? Porque nós não enxergamos a pessoa em si, enxergamos o íntimo dela. E muitas das vezes vai se ter um homossexual que trabalha muito bem a caridade e vai ter uma pessoa considerada normal, que vive com uma angústia dentro do peito, que vive amargurada, que precisa também ser curada. Então nós não enxergamos o que é, ou como é, e se quem é, né, meu filho? Muito bom. Vô, chega uma pessoa... A casa de vovô é cheia de criança. O senhor pode repetir, vô? Inclusive a casa de vovô é cheia de criançada. Graças a Deus. Vô, chega uma pessoa para o senhor e diz assim: eu quero entrar para a casa do senhor, tá? Quero ser filho da Umbanda. Mas eu vou ter que fazer as coisas que o senhor quer ou eu vou poder fazer as coisas que eu quero? Vós fala da vida pessoal, meu filho? Sim, na vida pessoal e dentro do terreiro. Isso dentro do terreiro existem normas e regras a ser seguidas, né, meu filho? Toda casa que você tem uma regra é uma casa organizada, uma casa de luz. Então, por exemplo, respeitando a hierarquia da casa, respeitando o sacerdote, esse respeito sendo em conjunto de todos, a vossa vida pessoal lá fora, se vós tomam um riso de égua, se vós fumam um cigarro, se vós gostam de festar, desde que o conhecimento que vós adquire aqui dentro é levado para fora e o que vós faz lá fora não lhe prejudique, para vovô está tudo bem. Porque o filho não é escravo da religião. O filho faz parte da religião. E a cada melhora que os filhos vão se identificando aquilo que ele precisa mudar, é por ele próprio. Nós só mostramos o caminho, né, meu filho? Ele trilha, se ele quiser.
porque o livre-arbítrio deve ser respeitado. Não sei se o vovô conseguiu responder de acordo, meu filho. Sim, vô. Então, se chega uma pessoa para o senhor, diz assim, ó, eu sou drogado, eu quero vir aqui, incorporar minha entidade, ajudar os outros, mas não me venha falar para parar com droga. O que o senhor aceita, não aceita, como é que funciona? Ele passa por um processo de cura, né, meu filho? O vovô já tem aqui, por exemplo, o vovô tem um exemplo disso aqui na casa. Um menino que está tratando há muitos anos com o vovô. A intenção dele é de entrar na corrente mediúnica, mas ele ainda está se desvencilhando do vício das drogas. Não é que o vovô não aceita ele na corrente por ser usuário, mas a vibração dele não chega no necessário para fazer a caridade. Porque quem precisa da caridade ainda é ele. Entendeste, meu filho? Como o vovô vai dar um exemplo que já aconteceu também com o vovô, de uma moça que tem a vida, como que fala, minha filha? Garota da vida. Garota de programa. Isso. Ela queria fazer o desenvolvimento dela, ela não conversou com o vovô sobre a profissão, e o vovô colocou isso a ela: minha filha, como que vós vai trabalhar, não tendo preconceito com vós, mas a vossa profissão impede que vós tenham o ápice energético para se fazer a caridade, porque vós vai estar trocando energia o tempo todo com outras pessoas, vai estar se deitando com outras pessoas para vir para agir. Isso não vai fazer bom para vós, não é para vovô e nem para corrente. Então minha filha tem que se decidir de livrar dessa vida que hoje minha filha faz, para depois eu poder colocar vós dentro da corrente. Mas se a decisão for manter a vida, vós pode estar vindo como consulente. O vovô vai tratar, vai passar as orientações para ver como se limpar dessas energias e vida que segue. Mas para vós vir incorporar uma preta véia depois de um dia inteiro do vosso tipo de trabalho, como nós daríamos essa energia a um consulente? Será que é uma energia boa? Será que vós vai estar entregando o máximo para a energia da casa, para esse consulente, para essa cura? Entendeste, meu filho? Essa conversa é um pouco até polêmico, vai ter muita gente que não vai gostar, mas é a verdade. Como o vovô não aceita o filho vir embriagado para agir, com efeito de álcool, de droga, né, meu filho? Que vai atrapalhar o desenvolvimento mediúnico daquele filho, vai atrapalhar a incorporação daquele filho num dia de caridade, onde todos os irmãos se faz o preceito, se faz os cuidados da bebida, inclusive da fornicação, que o vovô pede para que no dia de gira não se tenha relação sexual. Se para um casal comum que só troca energia entre eles já é impedido o ato sexual, imagina com quem trabalha com isso. Quanto de energia trocada de pessoas boas, pessoas carregadas, pessoas trevosas, muitas das vezes. Entendeste, meu filho? Então não é o preconceito com o que faz, e sim o zelo pelo sagrado. Muito bom. Uma pessoa certa vez me perguntou assim: eu trabalho fazendo programa porque não tem outro serviço para eu fazer. Os meus guias agora me odeiam por isso? Meu filho, eu acho que odiar é a palavra muito forte. Eu posso não concordar, mas vou continuar amando essa pessoa. Vou continuar amando esse filho e procurando orientar da melhor forma. Entendeste, meu filho? Isso é uma questão de escolha. Então, vamos dizer que um filho tem essa situação que meu filho colocou. Por que não ele pedir para vovô, ou pedir para menino tranca-rua, ou pedir para mané baiano um emprego para ela? Aqui tem demais desse aqui. Inclusive uma mocinha da consulência que vivia dessa forma hoje está empregada.
E a condição de Mané Baiano com ela era para ela deixar a vida da noite. Eu acho que tem umas 2 semanas ele veio trazer um presentinho para Manézinho, agradecendo, né, meu filho? Porque não é uma vida fácil, é uma vida sofrida. Então, quem está nesse mundo não é porque quer estar lá, e sim porque falta a oportunidade deles ter um bom emprego, né, meu filho? Uma boa caminhada, um bom esclarecimento. E muitas das vezes as pessoas acabam se levando pela dificuldade. E a casa pode ajudar de outras formas. Não só também na parte orientativa, e sim na prática da abertura de caminho. Trancaru é o dono da aruva, né, meu filho? Ele abre e fecha a hora que ele quer. Basta querer e merecer. Vô, se uma pessoa chega assim para o senhor, ó, eu quero entrar aqui, eu já venho de outra casa já incorporo, já quero chegar dando consulta e ser pai pequeno já, mãe pequena. O senhor me permite? Porque se for para eu ficar igual iniciante, eu nem entro. Aí vovô responde, então nem entra. Porque o primeiro ponto, meu filho, da Umbanda, o que ela prega primeiramente? Responde para vovô. A humildade. A humildade. Então, você veio uma pessoa de outra casa, provavelmente ela saiu por algum motivo. E ela já chega, querendo fazer do jeito que ela pensa, ela não precisa de um guia-chefe para orientar o que ela deve fazer. E vovô aqui na casa, vovô tem regra, como o vovô falou mais cedo. Todo filho, independente de qualquer que seja, ele vai passar pelo menos um cadinho na consulência, para conhecer a casa de vovô. Ele vai passar por cambono, pelo menos um pouquinho, para ele entender como funciona a cambonagem, para após a permissão também dos espíritos que trabalham com essa pessoa, de falar, agora meu cavalo está pronto, pode colocar na corrente. Aí sim ele vai fazer parte da corrente da incorporação da casa de vovô. E isso que vai me falou, meu filho, acontece sempre. Tem filho que aceita e tem filho que não aceita. É onde vovô fala que a humildade, meu filho, abre porta. Se uma pessoa, se ela tivesse a devida sabedoria, ela enxergaria uma casa que toma esses devidos cuidados para iniciar a caminhada dela novamente, que é uma casa correta, que não põe a caroça à frente dos burros, que tem zelo pela corrente mediúnica e pelos aqueles consulentes que chegam até aqui. E muito no que vovô vê, né, meu filho? Se vovô enxerga, como já aconteceu do fio Camboná um dia só, e vovô já permite ele a trabalhar, porque eu estou vendo que o guia e o cavalo estão pronto. Como o vovô já viu o filho que veio de outra casa, e se passar meses e meses e meses, e não entrar e pedir para sair. Por quê? Porque ele quer fazer o papel do guia. Ele está passando à frente da vontade do guia dele. Então é mais uma vontade dele do que da espiritualidade. Isso tem que se tomar muito cuidado. É uma dica que vovô dá aos médicos que pode estar assistindo o vovô agora. O pai Moçambique, aconteceu uma coisa um dia, um rapaz foi num terreiro lá em Campinas, falou pro espírito do preto velho, vô, eu quero entrar para a corrente, incorporar e dar atendimento, porque eu sei que o meu espírito, se trabalhar dentro da Umbanda, dando caridade do atendimento, da incorporação, ganha mais estrelinha de luz que se for cambônia, que se for tamboreiro. O que o senhor ensina, avô? Esse meu filho, toda obra tem as suas funções, as devidas pessoas para que aquela grande engrenagem ela funcione. Então o cambono tem a sua grande participação num trabalho,
O Ogã tem sua grande participação no trabalho, como os médiuns incorporantes têm grande participação no trabalho. Só que uma coisa não anula a outra. Para vovô, meu filho, para estar falando com o voz Sunshine aqui agora, não tem que estar a filha aqui do lado me ajudando? Ela é menos importante que vovô, porque se ela não estivesse aqui, olha a dificuldade que vovô ia estar tendo no dia de hoje. O Ogã, numa gira, ele não eleva a energia dos orixás, não eleva a energia da corrente para que tenha um bom trabalho. Então, se vovô for para colocar os mais importantes, o que ganha mais estrelinha, seria o Cambone e o Ogã. Porque o médium está ali sendo uma ferramenta para os espíritos trabalhar. Então, meu cavalo aqui no dia de hoje, o mérito é mais do vovô do que dele. Mas quem está aqui fazendo por si próprio, auxiliando com a vontade e com o amor, é o Cambone que está aqui do meu lado. Para ele veio, se colocou à disposição, e o vovô que está aqui trabalhando. E ele está dormindo. Mas o cargo, meu filho, ele não importa. O que importa é a vontade de servir bem a espiritualidade. Então, isso que eu queria saber, o cargo não importa. Então, por que as pessoas ficam tão apaixonadas pelo maior e melhor cargo, explicando, tentando justificar que dessa forma vai atender mais gente, vai reunir mais luz para o espírito? Ego, meu filho, vaidade, querer mostrar a força que não é dele, sim da entidade, para ele ter mérito nas bênçãos, na cura. E é onde vovô sempre alerta meus filhos aqui em casa com a vaidade. Não queira ser mais do que vosso guia. Não queira ser o centro das atenções. Porque vovô não fica contente se meu cavalo gostasse de se abrilhantar. Vovô ficaria triste porque não é isso que eu ensino aqui na casa. Eu ensino a modéstia, a simplicidade, o amor ao próximo. O filho ele tem que entender que eles, servindo a espiritualidade, seja ele em qualquer situação que ele se colocar, tente fazer o seu melhor. Se vós é um médium incorporante, toma seus banhos devidos, siga as orientações do guia-chefe de vossa casa antes do trabalho. Se o Cambone, organize da melhor forma os materiais dos guias. O Ogã que toque pro orixá com amor, com vontade, com zelo. Porque, meu filho, o que nós queremos não é brilhar. Nós queremos só atender o povo e fazer a nossa caridade. E uma caridade que o vovô faz ao consulente, o Cambone faz a caridade com o vovô. O Ogã faz a caridade com a corrente para que tudo funcione da melhor forma possível. Então, quando o filho ele se coloca no lugar que ele só vai ser visto, se ele incorporar um guia e fazer os atendimentos, algo está errado com ele, porque ele não entendeu o que é a religião. Ele ainda não entendeu o papel dele na espiritualidade. E é isso que o vovô coloca muito aqui para os meus filhos nessa casa. Todo mundo tem seu devido valor. Para Moçambique, os espíritos superiores, no livro dos espíritos, disseram assim: o orgulho é o maior chaga da humanidade. O senhor concorda com isso? E como que o senhor define o orgulho e como a gente se desfaz dele? Um banho é suficiente? Um banho de erva? Esse, meu filho, o orgulho é algo íntimo, né, meu filho? O orgulho é quando vós não aceita algo que não está de acordo com como vós acha que deve ser. O orgulho é um grande sinônimo do egoísmo, de só olhar para si próprio. O orgulho é não aceitar muito das vezes que vós também era. O orgulho é não aceitar a opinião de um sacerdote, de um guia-chefe, ou de um irmão mais velho, ou inclusive até um irmão mais novo, que adquiriu uma sabedoria.
E vovô concorda com o livro dos Espíritos que o orgulho é o grande chicote do ser humano. Aonde tem orgulho não tem humildade, meu filho. E o grande papel da Umbanda e o grande símbolo da Umbanda é a humildade. Se o filho tem a humildade de reconhecer o erro, de reconhecer que o irmão acertou, de reconhecer que o irmão fez uma boa caridade naquele dia, de reconhecer que muitas das vezes eu preciso procurar saber um pouco mais, de reconhecer uma crítica de um preto velho para a melhora dele. Isso é humildade. Então, onde tem humildade não se tem orgulho, e onde tem orgulho não se tem humildade. Nossa. Vô, é lícito um filho de Umbanda trabalhar com Exu para ganhar dinheiro, fechando o caminho dos outros? Esse não. Esse, até meu filho, sabe a opinião de vovô que nós já elogiamos desse, né, meu filho? Mas assim, tudo que for da forma negativa não é bem visto pelos bons espíritos, né, meu filho? Então, se não for para ajudar, atrapalhar, vovô não vai. Como o vovô já teve situação de filho pedir trabalho de forma negativa, e vovô fazer uma caridade nesse dia, de explicar para ela o que acontece caso ela execute esse trabalho em outro lugar, porque aqui vovô não faz. Mas se ela teimar e fazer em outra casa que permite esse trabalho, existem as consequências, né, meu filho? E vovô explica uma por uma para essa pessoa. E é assim, muitas das vezes elas mudam de opinião e vovô consegue plantar a semente do bem. E muitas das vezes o filho fica bravo com o vovô e vai procurar marvadejo em outro lugar. Que também seja respeitado o livre-arbítrio das escolhas de cada um. Vós podem tudo, mas nem tudo me convém. Não é assim? Então o vovô não concorda, viu, meu filho? Vô, se a pessoa chega no seu terreiro e diz: aqui eu vou incorporar o Exu da Umbanda, vocês me dão um Exu aí, aqui eu vou incorporar o preto velho da Umbanda, mas na minha casa, lá no meu porão, eu incorporo o Senhor, o grande Exu Caveira, e ele sim é associado aos grandes magos negros, que faz as pessoas conseguir tudo em 7 dias, e eu tô ficando rico desse jeito, mas eu também quero trabalhar aqui na casa do Senhor para equilibrar a maldade com a bondade. O Senhor deixa eu ser filho da casa. O vovô não falou da regra da casa, meu filho? Uma delas é o não trabalho incorporado dentro de casa. Não para não fazer a caridade ou para fazer a feitiçaria, é pelo gelo com a espiritualidade. Onde você vai fazer um trabalho de incorporação, fazendo troca de energia, com aquele consulente, às vezes uma vibração boa, às vezes uma vibração ruim, às vezes acompanhado por um trevoso. Qual a segurança vós tem dentro de vossa casa? Onde não se tem uma trunqueira firmada para aquele propósito. Então, os filhos da casa de vovô têm como regra o trabalho da incorporação dentro da casa. Se acontecer fora da casa, vovô conversa com o filho, alerta o filho. Caso essa situação ocorra novamente, que vovô sabe quando ocorre, vovô convida o filho a voltar para a consulência e a partir daí ele pode fazer o que ele achar que está certo. Porque vovô tem responsabilidade na vida espiritual de cada filho aqui nessa casa. Então eu não posso ser conivente e aceitar ele fazer uma marvadeja lá e fazer a caridade aqui. Porque ele não vai estar sendo verdadeiro com ele mesmo, nem com os guias dele e nem com a casa. O Pai Moçambique é conhecido por nós, né,
que teve contato com o senhor como um espírito que vê adiante as coisas, né? Tanto nas coisas que o senhor já me falou, que realmente aconteceram, que o médium não tinha condição de saber, como a gente conversando com o consulente que vai na casa. Por que as outras casas não têm essa mesma condição? Será que é o médium que não permite, ou a forma de trabalhar do guia? De ver mais adiante, de falar alguma coisa que ainda não aconteceu e depois confirmar? Esse é um sim, meu filho. Esse vovô tem uma... E não é muito tempo à frente, é pouco para vovô. Mas são alguns caminhos que vovô não pode falar exatamente como vai ser, porque senão se torna adivinhação. Mas nós podemos dar pequenas orientações do que pode acontecer dependendo das escolhas do filho a se tomar. Então, assim, vovô acredita que é de guia para guia e cada guia tem a sua devida função naquele terreiro. Como tem preto velho na casa que trabalha muito melhor do que vovô na benzição. Tem guia que trabalha na desobsessão muito melhor do que vovô. Então, assim, cada um tem a sua função dentro da casa e vai executar da melhor forma. E um não é melhor do que o outro porque um enxerga um pouco mais longe, porque o outro benze melhor, porque o outro manipula a erva melhor, ou faz os banhos de cura melhor. Porque a casa em si, ela está preparada para qualquer situação que possa vir de encontro. Isso é uma boa casa. Vós, meu filho, não está estudando para medicina? Sim, senhor. E na medicina não se tem cada um com o seu devido lugar para se trabalhar? Sim, muito estudo. Mas tem o que cuida do coração, tem o que cuida da cabeça, tem o que cuida do pé, mas são todos médicos e bons médicos. Então é cada um na sua devida função. Então, vô, porque se essa pessoa vem e diz assim, não, vô, eu não incorporo em casa, eu tenho um fundamento no meu porão de quimbanda e eu escravizo um demônio de Vênus já. O senhor acessa a informação dele, o senhor já vê no futuro, o senhor vê que de repente ali não é um demônio de Vênus. O senhor falaria para ele o que realmente é, ou o senhor deixaria ele continuar na ilusão? Esse vovô tem um compromisso com a verdade, né, meu filho? Então o vovô vai falar sempre a verdade. Às vezes pode ser um zombeteiro, né, meu filho, trabalhando com ele lá, alimentando um quiumba, alimentando um espírito obsessor, que o vovô sempre fala que os obsessores também têm força, desde que vós entregue as energias devidas a eles. Mas a vovô tem orientação de falar que sempre o bem vence o mal. Então, se nós buscamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós buscamos o mal, nós vamos colher o mal. Isso é um fato. Parece até besteira, vovô falando dessa forma, mas é verdade. Um filho desse chegando falando para vovô, vamos dizer que ele queira entrar na casa. No outro dia, eu estou lá na casa dele com o meu cavalo para desmanchar essa trunqueira dele. Seria condição dele entrar na casa de vovô. O senhor entraria num porão onde está firmado o grande Exu Caveira para desmanchar tudo aquilo, vô? Vovô já fez. O vovô já fez e não foi só uma vez, várias vezes. Inclusive, meu filho, se teve uma situação que se teve um pedido de auxílio de uma sacerdotisa a essa casa, que a casa dela tinha pego fogo, o terreiro dela. Ela veio pedir ajuda para vovô. O vovô foi visitar a casa, estava toda queimadinha. O vovô ariou. Eu já chamei ela direto na força de trunqueira dela. Falei, minha filha, o grande problema está aqui. Que vós firmou ancinho, para isso e para aquilo. Não é verdade? Ela falou, sim, senhor. Falei, então vamos desfazer se vós quer mudar. Eu vou te ajudar se vós me permitir te ajudar. Porque quem foi até a vovô foi vós. Eu não estou sendo intrometido.
Mas para eu te ajudar, eu preciso que desfaça esse ponto de energia em vossa casa. Desfez por parte, meu filho, mas ela ficou com medo de desfazer o principal que eu passei a ela, e ela decidiu a continuar do jeito que está. Livre-arbítrio novamente. A minha condição de poder ajudar ela não é passando por cima do que está lá, e sim tirando aquilo que está lá. Entendeste? Para Moçambique, como é os bastidores de desmanchar um assentamento direcionado para a maldade? O espírito está lá, ele chega, ele reclama, ele fala, não, eu não vou deixar, como é que é? Por isso nós temos os compadres, né, meu filho? Exu, tem as pombogiras, tem os guias guardião, porque quando o vovô vai fazer esse tipo de trabalho, vovô inicia e Tranca-Rua termina. Tanto para o polo espiritual da situação, quanto no material ali envolvido. Tem os devidos despacho, tem situação que vovô tem que trazer para a tronqueira da casa, para ser tratado aquele material. Depois de tratado, despachado em água corrente, dependendo da situação que for firmada, devolver ao cemitério aquela energia. Então tudo depende, meu filho, de qual fundamento foi colocado lá. Então vamos se dizer que é um trabalho em conjunto, né, meu filho? Como é, vô? Um trabalho em conjunto da negada, de Exu e dos espíritos que se trabalha na espiritualidade. Vô, o senhor mencionou anteriormente que o senhor explica para as pessoas o que acontece com quem aceita dinheiro, já seja na Umbanda ou fora dela, e direciona espírito para satisfazer desejo e conveniência humana. Pode explicar para a gente um pouco do que pode ser ouvido, do que acontece com uma pessoa que é voluntário, né? Voluntariamente se envolve com isso? Esse é assim, né, meu filho? Vamos falar de uma maração. O filho procura uma casa, uma moça procura uma casa e quer aquele amor a todo custo. Ela pode até conseguir no trabalho ali feito, de meses, anos, depende de como é feito o trabalho, mas ela está consciente que uma hora essa magia acaba. E a consequência de quando se acaba a magia, ou de quando se alimenta aquela entidade trevosa para estar fazendo aquele serviço, ele vai querer receber o pós, né, meu filho? Então tudo que vós colocou de energia para fazer aquela pessoa estar com vós por magia, ela acaba virando a própria consequência para vós, desse mesmo espírito que falsamente te ajudou, começar a te atrapalhar. Porque vós deu a permissão para que ele entrasse na vossa vida. Vós foi em busca do maligno para te atrapalhar. Enquanto vós está ali alimentando ele, atendendo os desejos daquele espírito, atendendo, seja com bebida, com oferenda, com feitiçaria, a desgraça alheia que o vovô fala, uma hora essa conta chega, né, meu filho? A plantação do karma espiritual para a vossa vida, que muitas das vezes não é se sentir daqui, sim após a morte, a conta chega. E tenha certeza que é uma conta muito doída. O povo se pensa que ao fechar dos olhos acabou tudo. E estão enganados. Não é verdade, meu filho? Então, assim, a consequência é severa. Da mesma forma que vós trocou um serviço por aquilo que deseja, vai chegar um ponto que ele vai querer algo em troca de vós, que não é dinheiro, que não é mais oferenda, e sim muitas das vezes até com a própria vida.
É esse tipo de orientação que eu entrego às pessoas. Vovô vai dar um exemplo de uma moça que vovô convenceu a não fazer esse tipo de trabalho, que vovô falou assim: vós ama essa pessoa, minha filha? Amo demais, vovô, eu estou disposta a tudo. Vós ficaria feliz em saber que essa pessoa está com vós simplesmente por magia e não pelo amor? Vós ficaria em paz com vossa consciência de saber que está se deitando para vós a pessoa amada e ele simplesmente iludida ou trabalhada na magia para estar com vós você? Faça essa pergunta para vós. E ela falou não. Eu falei, pois é, o amor não é dado e sim conquistado. Ele não é moeda de troca, né, meu filho? E assim vovô conseguiu convencer a moça que se o passarinho tem que voar, deixa ele voar. E se por amor ele tiver que voltar, ele vai voltar. Mas por amor, não por magia. Aconteceu também em São Paulo que um dirigente antigo foi a uma casa que estava começando e capaz naquele dia o dirigente não estava bem, né? Mas como tinha muita gente, talvez ele fez que incorporou, deixou os outros atendendo, né? Ficou um pouco na retaguarda, ou não incorporava, ou incorporava e esse visitante que era dirigente há muito tempo não viu a incorporação dele, porque na hora o guia deu um passo para trás, não sei. Eu sei que ele chegou lá, ficou com raiva, porque disse, tem um monte de consulente aqui e o dirigente não está incorporando. Ele levantou da consulência, quebrou todas as imagens, e falou, seu sem vergonha, para o dirigente, você está manchando a imagem da Umbanda Sagrada. E aí ele foi embora. O que o senhor explica de tudo isso? O que está errado nisso? O que está certo? Esse que manchou a imagem da Umbanda Sagrada foi o próprio filho que fez o quebra-quebra, né, meu filho? O modo é assim, primeiro ponto a se chegar numa casa religiosa que não é a vossa, é respeitar como aquela casa funciona. Quem sou eu, um simples encarnado, duvidar da incorporação de alguém? Sendo eu um visitante dessa casa, cadê a minha humildade que nós falamos mais cedo? De conhecer que a caridade ali está cheia de consulente, porque ali tem caridade, senão o povo não estava lá. Que aqueles trabalhos mediúnicos sendo realizados, seja de uma forma incorporada, bem visível, ou uma incorporada, esse consciente, né, meu filho? Que tem a mediunidade consciente, a semiconsciência e a inconsciência. Quem deu esse poder a esse sacerdote de julgar uma casa cheia de consulente, pregando o amor e a caridade, para ele desconfiar e ainda fazer feio como fez? Será que quem está manchando a religião, o sacerdote que poderia não estar no bom dia, ou o dirigente que julgou o irmão e fez a confusão que fez? Fica essa pergunta para quem analisar. Vovô responde muito fácil. Né, meu filho? Eu acho que é menos julgamento e mais ação de caridade e humildade. Se vós não concorda com o trabalho de outra casa, respeite. Se vós não concorda a forma como tal trabalho é executado, respeite. Vovô já visitou outras casas que eu não concordo da forma como a conduz, mas quem sou eu para julgar a forma de trabalho do irmão? Isso quando o vovô fala é vovô mesmo, não é meu cavalo, é nego velho. Se daquela forma que ele faz está trazendo bons frutos, ele tem que se manter assim.
Porque cada casa tem os seus filhos e os seus consulentes de acordo com a espiritualidade ordena. Como tem a casa que faz a marvadeja, vai ter seus consulentes que gostam de marvadeja. Como tem a casa que faz a caridade, que vai ter seus consulentes que buscam a caridade. Para vovô está tudo certo, que cada um arque com as devidas consequências. É bem simples. A partir do momento que se tem o respeito, se você quer o respeito, você tem que dar o respeito. Entendeste, meu filho? Esse é o simples da Umbanda. Volta de novo na fala da humildade. Não concordo com o jeito que esse sacerdote está trabalhando. Tudo bem, agora. Se você não se sentiu confortável lá, não volta mais lá. Mas não critique, não julgue o que vai não sabe. Vai não sabe a força que está lá do outro lado e a caridade que está sendo executada naquela casa. Então esse, já o senhor com 60 anos, então isso aconteceu já fazia uns 20 anos, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo por meio do seu filho. Daí eu falei, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, como que o senhor sabia que ele estava incorporado ou não estava incorporado? Aí ele falou, eu tenho um detalhe que você não conhece, né? Eu falei, o que que é? Eu vejo os espíritos, lá eu não vi nada, não tinha ninguém lá. E daí outra coisa que ele falou, eu trabalho, uma coisa que você não sabe, com o seu Exu treme terra e o caboclo arranca toco. Eles encostaram em mim, nossa, eu fiquei com uma raiva quando eles encostaram em mim, porque eles me passaram essa raiva, porque era errado o que eles estavam fazendo lá, de se passar por entidade. Então eu tive o ímpeto de quebrar tudo que me passou esses guias espirituais. O que o senhor diz, pai, para quem até hoje pensa assim? Meu filho, guia nenhum vem em terra para causar o ódio. A orientação que eu vou daria a essa pessoa, que ele revesse as entidades que o acompanham. Né, meu filho? Porque alguma coisa está errada. Vovô jamais eu vou chegar no meu cavalo em qualquer situação que seja correta ou muito errada. E eu falar, vai lá, meu filho, quebra lá a casa. Vai lá, meu filho, bate nesse moço que está errado. Imagina que vida que ia ser, meu filho. E o amor que a Umbanda prega, e o respeito que a Umbanda prega. Esse meu cavalo trabalha com o senhor Arancatoco. Imagina o Arancatoco fazer uma coisa dessa. O máximo, meu filho, que vovô já fez, é encostar no meu filho, eu incorporado com ele numa casa que eu não concordo, é chamar o cambono, falar, meus filhos, vamos embora. Vovô vai lá no chefe da casa, agradece a hospitalidade e vamos embora. Quem sou eu para julgar o trabalho dos filhos? Quem sou eu para falar que aquilo está errado? Entendeste, meu filho? Ou, como que você fala, os incomodados que se mudem. Graças a Deus. Estamos chegando perto dos minutos finais. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa. O Bezerra de Menezes falou assim, não tenham medo de vírus, sobretudo para quem trabalha com a saúde, né? Porque todo mundo tá onde foi colocado para estar. E a gente sabe onde vocês estão e estamos protegendo. Os guias da Umbanda sabem onde os filhos e os consulentes estão e sobretudo os trabalhadores, né, da saúde, vocês protegem? Isso, é como o vovô falou, nós damos a orientação de como se portar. Quando você teve, meu filho, o vovô vai contar uma curiosidade que se encaixa nisso que meu filho falou. Vós sabe que nós estamos num novo espaço, né, meu filho? Não foi naquele que vós conheceu. Um espaço que foi construído, é um espaço, um chão nosso agora. E quando se veio a pandemia,
a casa se fechou até por ordem dos maioral da cidade. E o período que a casa ficou fechada foi o período da construção da nossa casa. Quando nós retornamos do trabalho, o vovô deixou isso muito bem claro, que nós não iríamos interromper os trabalhos pelo vidro, porque aqui nós teríamos a proteção. Eu deixei isso muito bem para os filhos. Pode vir, como que fala o nome novo, que vem o novo. Novo coronavírus. Isso, vem o novo vírus que vai abaixar lá tudo. Então nós vamos trabalhar na fé. Vovô já entendeu como funciona a doença. Se adoecer, nós vamos tratar, mas se fizer o antes, né, meu filho, cuidando da imunidade, cuidando da saúde, não tem com o que se preocupar. E assim foi dada a minha orientação. E graças a Deus, não tivemos nenhuma perca. Hoje os trabalhadores da casa, vovô está muito contente, vovô tem falado isso na vigília, pelo compromisso, pelo empenho, pelo cuidado, pelos rituais de dia de fortalecimento aqui na casa. Então, concordo com o Dr. Bejeira de Menezes. Estamos vendo, estamos cuidando, mas precisa ter os devidos cuidados. Não é porque eu tenho guia que eu não posso adoecer. Não é porque eu tenho guia que eu vou ser evitado de algum problema. Mas é pelo guia que vós pode ser curado. É pelo guia, se vós escutar, pode evitar muitos problemas. Mas ninguém está livre, né? Pois vocês ainda são seres encarnados, dispostos a qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Cabe para vocês saber caminhar, escutando os guias para evitar os atrapalhos. Vô, uma pergunta final. Muita gente diz, eu vou fazer muita bondade, vou ter paz, vou ser amoroso, vou praticar os valores da Umbanda, vou incorporar bastante preto velho, para depois que eu desencarnar, ser convidado para participar de uma falange de um preto velho, de uma pombagira, de um Exu. O que o senhor disse para essa pessoa, vô? Isso, meu filho, tem muita água para dar. Se fosse fácil assim, né, meu? Até porque ninguém consegue ser amoroso, caridoso, paciente, o tempo todo. Vocês são seres humanos. Não é porque meu cavalo trabalha com vovô nessa calmaria que meu cavalo é calmo. Vai ter situações de ira, vai ter situações injustas, muitas das vezes que ele vai tomar uma decisão. Até porque são seres humanos. Se os filhos fossem perfeitos, meu filho já estava com uma imagem de Deus no WhatsApp, o dom de Deus. Estamos aqui para minimizar as imperfeições, para aperfeiçoar cada vez mais a vida do filho. Perfeito foi só Jesus Cristo. E mesmo assim ele se irou. É verdade? Então, você tem o caminho, isso pode acontecer. Mas ao fechar dos olhos até o retorno por uma falange de preto velho, tem muito aprendizado do lado de lá. Porque vocês aprendem nessa terra aqui é só a ponta, um dedinho bem pequenininho, e você vai aprofundar muito depois, tá? Para terminar, vô, aquela pergunta, que mensagem o senhor passa para as pessoas que trabalham na área da saúde, na linha de frente, sobretudo para o que tem por vir ainda nos anos que vêm, nos anos que vão vir? Que façam a vossa profissão com amor, né? E executem ela com a maior forma possível, sentimento, não obrigar, na compaixão dos seres que estão adoentados. E tenha certeza que se vós fizer um bom sentimento, um bom amor, um bom zelo, o mal não vai chegar até nós. Se proteja, que tenha as medidas que essa terra oferece para se proteger,
como se tem as proteções espirituais da Jé, para se evitar muita coisa. E caso adoeça, tem a cura das ervas também e da medicina da terra para orientar os filhos. É confiar na sua profissão. E vovô acha que a maior caridade de um ser humano é vós cuidar da vida do próximo. É a vida de uma pessoa em vossa ajuda. Então faça com amor. Se alguma pessoa está escutando, se identificou, né, com a energia do vô, ela pode pegar um ônibus, um carro, ir para Cuiabá e falar com o senhor assim, de verdade, assim, de frente, sem ter que pagar nada? Pode, lógico que pode. O vovô sempre está por aqui. Esse vovô costuma dizer que o vovô fica mais aqui do que meu cavalo em casa. Então, se vai ser bem recebido, né, meus? Vamos tocar um dedinho de prosa com o vovô. O vovô vai apresentar a casa. Não só o vovô, como tem os outros espíritos, né, meu filho? Conhecer a corrente de junto com a negaria. Tá? Sentir um pouquinho da energia da nossa casa, do amor que a gente proporciona, da caridade realizada. Vai ser muito bem-vindo. Mas, vô, as pessoas estão com medo de chegar para falar com o Preto Velho, porque já tem terreiro de Umbanda que passa com o Preto Velho e diz: olha, você está carregada, minha filha, marca uma consulta com tranca-rua, R$200. Beijo, meu filho. O vovô vai falar por aqui, né, meu filho? Como que puta. Esse é o simples. É uma situação que muitos não compreendem. Mas vovô não tem medo de fato. Você tem a situação, por exemplo, o povo quer falar com o vovô de uma forma privada, na hora que fica melhor para aquela pessoa, né? Então, nada mais que justo ter aquela contribuição para casa ou para o cavalo, para se falar o que ele quer conversar com o vovô. Como já se teve situação que a pessoa pediu essa particularidade, eu tenho a contribuição, só que como era um problema mediúnico e um problema espiritual, eu sempre deixo a orientação que aquela contribuição não precisa ser dada, por conta que é um problema espiritual. É um problema que vovô tem a obrigação de resolver. E isso é muito bem acordado com a minha matéria, explica muito a questão aí. Agora, meu filho, vovô concorda com a contribuição, porque se vovô se disponibilizar o tempo todo para falar com o filho de qualquer jeito, para falar com o filho de qualquer jeito, ou para todo e qualquer motivo, vovô, estou com dor de barriga, vai lá me atender. Meu cavalo não teria vida, né? Ficaria aqui dia e noite, porque sempre tem jeito. Então é uma forma que foi encontrada de analisar caso a caso, e que se for verdadeiramente espiritual, aquela contribuição ela não é realizada. É assim que o vovô trabalha. Então, vô, é mentira dizer que Umbanda não cobra, não deveria cobrar? Por isso tem os dias de gira, né, meu filho? Os dias da caridade, que aqui na casa de vovô é toda segunda-feira. Os filhos vêm, não se é cobrado nada. Se tem um ritual na casa, precisa de vela. O filho, se não trouxe, ele vai participar do ritual, porque a casa vai oferecer essa se precisa de um banho, a casa está aqui já com o banho pronto, entrega esse banho de filho. Então a sessão de caridade ela acontece. O que vovô autorizou a ser realizado é aquela situação
atípica, ou quando o vovô pede para o filho vir cá conversar de uma forma mais particular, quando é pedido de vovô, não se é cobrado. Que às vezes não se dá para se atender um filho num dia de gira, porque tem muita gente. Mas não vou dizer que para se fazer o trabalho espiritual não se deve ser cobrado. A caridade espiritual. Mas na maioria das vezes é mais como que vovô pode falar agora? Mais um capricho do filho do que sim uma necessidade. Às vezes o filho não quer vir no dia da gira porque ele tem medo de ser visto num terreiro de banco. Ele tem vergonha de entrar numa casa de banco e alguém vê ele. Entendeu? Então é nessas particularidades, quando é mais capricho do que necessidade, o vovô não vê com maus olhos a cobrança. O que o vovô não concorda é usar a desgraça dele para ganhar o papai. É usar uma necessidade real do filho para se ganhar o chumbo. É bem diferente. Graças a Deus. Então, vô. Até porque, meu filho, as velas que o vovô falou que a casa dá, muitas das vezes sai dessas consultinhas dos caprichosos. Entendeu? Entendi sim, vô. Faz sentido. Então a Umbanda segue sem cobrar e as pessoas que, por capricho, às vezes não quero aparecer, não quero ser visto, por orgulho, vaidade, qualquer razão própria dela, ela vai ter que, obviamente, ressarcir o médium no tempo que ele estaria ganhando dinheiro com outra coisa. Deixa mesmo, vai falou melhor do que o vovô. Vós falou exatamente o que é. Vovô ainda fala que vós não vai estar pagando vovô, e sim o tempo do médium para seu capricho. E se houver necessidade espiritual, vovô enxergar uma necessidade espiritual, mediúnica, uma desobsessão, a pessoa vai vir com o pataquinho para ajudar, e a orientação é não orecer. E vovô fala isso pro filho aqui. Minha filha, você não vai precisar contribuir com nada. Porque o vosso problema espiritual nós vamos tratar dele. Você vai providenciar o material que precisa, usa o material, esse pataquinho para comprar a gerba, para comprar a oferenda, para comprar o que for necessário. E essa é a verdadeira caridade. Entendeu? Claro que sim. Claro que sim, vô. Graças a Deus. Então, vô, considerando tudo que a gente falou hoje, qual é a sua mensagem final? Antes da sua mensagem final, o senhor pode contar para as pessoas de novo, e eu também queria escutar isso? No primeiro encontro nosso, não sei se foi nos bastidores ou no aberto, o senhor disse: eu estava fazendo um diálogo já faz tempo, e o senhor chegou, não sei se foi trabalhar, ou estava passando perto, ou conhece o Pai Tomé, né, o meu guia espiritual, ou conhece o Tiriri, que acabou indo e vendo que eu estava fazendo esse trabalho, e o trabalho realmente estava acontecendo. Daí o senhor teve a ideia de dizer que era capaz que, pelo nome Moçambique não ser conhecido, ao surgir a possibilidade, eu não me interessaria. Conta um pouco como é que foi essa reação do senhor e como que o senhor recebeu na hora que eu disse, vamos fazer sim. Isso, até vovô lembra da fala de Trancaru. E seria uma grande oportunidade, se muitos não me conhecem, por eu não ser um pai do aqui, né? Um paizão que é muito conhecido. Às vezes o filho não gostaria muito do que eu tinha para falar. E quem me deu essa, vamos dizer, empolgação, foi o menino Trancaru. Ele falou, mas já essa é a oportunidade de vós mostrar o vosso trabalho. Às vezes tem muito médium, né, meu filho que trabalha com o pai Moçambique, que às vezes vai procurar informação. Não se tem, fica com a dúvida se realmente existe, né, meu filho?
Ah, mas será que tem, pai Moçambique? É. Eu queria trabalhar com o pai Joaquim. Então você teve esse bom fruto, né, meu filho, que a gente pôde se conhecer, mas poder vir cá na cidade, que meu cavalo está aqui, de estar fazendo a prosa com o povo, de ter conhecido as outras entidades do papai é, graças a Trancaru, a Ixutiriri, a Pai Tomar, e uma andorinha só no Paz do Verão. E hoje, graças a vós, vosso trabalho, muitas pessoas podem conhecer um pouquinho desse nego velho, que tem a fala mansa, a fala tranquila, mas que é uma fala que eu vou tentar mostrar a verdade, colocar o amor em cima de cada palavra que eu falo, para auxiliar os filhos. Como o vovô brinca, se eu não puder ajudar a trabalhar, eu não vou. Que assim seja. Que assim seja, vô. E outro bastidor aí para as pessoas é que o senhor também é um preto velho quimbandeiro. E na ocasião que eu estava na cidade, aconteceu que muita gente não queria que a boa palavra circulasse, né? E aí fizeram um trabalho que o nosso carro, que nem a gente chegou pro senhor, o senhor disse com todas as palavras, lembro até hoje, filho, era para vocês dois nesse momento, se não houvesse a proteção dos guias, era para vocês dois estar com o carro capotado e estar decidindo se morre ou vive. Conta um pouco, vô, desses bastidores, o senhor ajudou, foi só os guardiões, na hora que a gente chegou aí o senhor teve que quebrar mais coisa? O vovô falou assim, agora o vovô vai ter que trabalhar um pouquinho da magia para desfazer o ataque espiritual, né? Vai ser sofrido. Como o vovô lembra bem, vocês estavam numa festa de baiano, se não me engano, foram visitar uma outra casa, esse mané baiano conversou com vós, até vós já ficou um pouco impressionado pela quantidade de macaco, né? E que após estava meu filho preocupado, oh meu Deus do céu, como que vai embora? E seu cavalinho ainda foram pro terreiro, trabalhar um pouco na quimbanda, riscar a fundanga para descarregar os filhos. E agradecer, né, meu filho, por esse livramento, que os guardiões fez com vocês. E foi permitido o vovô trabalhar aquele dia até para vocês conhecer um pouco do lado magístico, né, meu filho? Esse é também trabalhar na quimbanda, que é um trabalho um pouco mais severo, mas que quando tem necessidade, para a caridade e para a positividade, se faz muito bem. Bom, numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, com certeza as pessoas querem conhecer mais sobre pretos velhos quimbandeiros, de onde vieram, como se educaram, se já foram magos negros, mas tudo isso para uma outra oportunidade, né, avô? Graças a Deus. O vô vai ter o maior prazer de conversar com você. Graças a Deus. Vô, para terminar então, sua mensagem final e depois se o senhor pudesse cantar o ponto que o senhor mais gosta ou aquele que vem na sua cabeça, no seu coração hoje. Como a nossa prosa se resumiu muito na humildade, né? Se resumiu em ter um pouco mais de compaixão, sem julgamento, a mensagem final de vovô se encaixa na palavra humildade. Não julgue aquilo que vós não sabe. Como o vovô já falou até com vós, meu filho, nós temos o dedo apontando para o vinho julgado e tem 3 voltando para a boca. Se vós fizer o apontamento, tem 3 voltando para a boca. Então vamos ter humildade, vamos respeitar as outras casas, vamos respeitar como ela trabalha, como ela cuida de seus netos, como ela cuida de seus consulentes, porque a espiritualidade é o amor e a caridade.
E nós colocamos o amor, a caridade e a fé. Não tem caminho que o mal possa interromper. Um passinho de cada vez. Como meu filho falou do ponto, e me veio esse ponto na cabeça, como o povo falou, um passinho de cada vez, aí o ponto vem aqui. Dá a mão ao velho e o velho vai caminhar. Dá a mão ao velho e o velho vai caminhar. É devagarinho. Quem caminha com o velho nunca fica no caminho. Quem caminha com o velho nunca fica no caminho. Graças a Deus. Vô, agora sim, para as pessoas que ficaram um pouco mais escutando o vô, que banho o senhor passa, se é que pode uma pessoa na sua própria casa fazer um banho, que algum toma banho de sal grosso, né? Que banho o senhor disse uma pessoa tomar às vezes uma vez por semana, no sábado, no domingo, em casa, vô? Não, sim, meu filho. O vovô nunca passa o banho de sal grosso, ele deixou um neutralizador de energia. Então ele tira o que é ruim, mas também tira o que é bom. E quando um banho é passado, ainda mais com o mundaréu, é muito perigoso. Eu vou passar alguns tipos de erva que possa vigilar com o orixá regente. Mas o vovô pode passar um banho que se encaixa para todos os filhos. Vamos dizer um banho neutro, né? Esse vovô sempre passa, se que vem por uma primeira vez, e o vovô não teve oportunidade de ver os orixá daquele filho. Se faz um preparado da gera, uma garrafa de álcool, o vovô sempre coloca uma luta, um guiné, e a folha de 7 copos. E coloca no ar, deixa lá uma noite no sereno e banha do pescoço para baixo. Ele é um banho que não vai atrapalhar a voz francesa em relação ao orixá, mas é um bom banho de descarrego para livrar aquelas energias diárias, aquelas energias que se busca diariamente no trabalho, no serviço, no estudo, né? Porque o médium é um grande puxador de energia. Então ele vai ajudar a dissipar um pouco essas energias diárias e vai ajudar os filhos a ficar um pouco mais leve, vamos dizer. E esse banho pode fazer uma vez por semana e a garrafa pode guardar ou tem que fazer de novo cada vez? Esse vós vai misturar numa bacia com água, um pouquinho desse preparado da gera, esse banho, dependendo se o fio toma uma vez por semana, ele dura 3, 4 meses. É um pouquinho do preparado na água do pescoço para baixo. Toda segunda-feira, que é um dia das almas, né? Seria muito bom. Salve para Moçambique! Adorei a Java. Graças a Deus, muito obrigado. E queria saber se com o tempo o senhor permite também a gente falando com as outras entidades. Vovô Arthurito, você tem um mocinho que inclusive está aqui, acho que a filha vai até responder para vovô, que tá aqui. Esse está doido para falar com o vovô. Quem que é? Ana Baiano. Ah, perfeito, a gente fala com ele então já. A filha vê o espírito, vô? Não, é que eu sou filha da casa já há um bom tempo e a gente tem bastante sintonia, mas não vejo não. Entendi. E era ele mesmo, vô? Esse é que ele sabe como que é para falar, ele gosta. Né? Mas eu não sei, meu filho, não sei se no dia de hoje. Não, hoje não. Mas podemos organizar numa próxima oportunidade a vinda de Mané Baiano, né, meu filho? Não sei como que foi a organização de Voz Francisco para hoje estar aqui, se foi boa, se foi ruim, mas tenho certeza que da próxima oportunidade vai estar mais organizado. Graças a Deus. Então tá bom, vô. Dá um abraço ao pai Tomé pessoalmente, se o senhor puder, e a Tiriri. Beijo.
Eu tenho uma curiosidade, meu filho. Essa filha que está aqui cambonando o vovô, trabalha com o menino Tiriri também. Oi, graças a Deus. Deus abençoe. Por isso ela está aqui. Eita, coisa boa, vô. Então tá bom, vô. Muito obrigado e até uma próxima vez, vô. Que assim seja, meu filho, que o nosso orixá lhe abençoe, que vossos próprios guia mentor espiritual lhe guie, lhe oriente, lhe dando sabedoria para que vós possam caminhar em paz no sabedoria. Que assim seja. Que assim seja, vô. Graças a Deus. Muito obrigado. Todo filho, independente de qualquer que seja, ele vai passar pelo menos um cadinho na consulência para conhecer a casa de vovô. Ele vai passar por cambono pelo menos um pouquinho para ele entender como funciona a cambonagem, para após a permissão também dos espíritos que trabalham com essa pessoa, de falar: agora meu cavalo está pronto, pode colocar na corrente. Às vezes o filho sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, tem a sabedoria para fazer, mas ele tem o medo de errar. Então, muitas das vezes, o filho tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem toda a capacidade para se cumprir, mas ele se coloca tão para baixo da não capacidade que ele deixa de fazer. Entendeste? Então, assim, os filhos, eles precisam acreditar um pouco mais neles, né, meu filho? Medo, meu filho, medo de errar. O medo é o grande inimigo de vós são seis. Às vezes o filho sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, tem a sabedoria para fazer, mas ele tem o medo de errar. E aí, meu filho? O vovô estava falando da medicina agora há pouco. Graças a vós, o tudo médico e ajuda desse Tiriri, vai curar muita gente. O vovô falou para vós a última nossa prosa aqui, que vós seria luz para muita gente. Não só pelo trabalho, mas pela mão própria.